Galerinha, assim que nós, né, fizemos o nosso isolamento, aí, galera, a gente, né, estudou o comportamento dos gases e pulamos, né, a parte de dilatação. E aí, após a nossa última prova, a gente tirou um tempinho para estudar o fenômeno da dilatação. Do ponto de vista físico, muito simples. Quando eu esquento, o trem cresce, quando esfrio, ele encolhe. Aí vimos as três dilatações: linear, superficial e a volumétrica. Na aula passada, a gente deu uma atenção especial à dilatação dos líquidos, lembra? Combinamos que quando eu tenho um líquido e ele está dentro de um recipiente, que obviamente vai ser sólido, quando eu esquento, fogo da Babilônia, né? O líquido dilata mais do que o recipiente. Combinamos que os líquidos são melhores dilatadores que os sólidos. Então, quando um líquido está dentro de um recipiente e eu esquento, o líquido cresce mais. E cresce a tal ponto que muitas vezes eu vejo ele expandir mais. E aquilo nós chamamos de dilatação aparente. Hoje, galera, vamos ver uma exceção a essa regra. Existe um líquido que é essencial às nossas vidas, que é a água, né, galera? Meninas, a água, ela é essencial às nossas vidas, né? E a água, cara, assim como algumas outras substâncias, elas têm uma faixa de temperatura que furam a lei da dilatação. Então, meninos, olha, hoje o nosso objetivo é falar do comportamento doidão, né, anômalo ou anormal da água. Enfim, meninos, olha, hoje é de boa. Hoje a gente não vai envolver muito com conta, tá? É mais trocando uma ideia. Mas, meninos, olha, vamos lá. A água, ela é essencial pra gente, hein? Galera, lembrando que eu cortei o áudio de vocês aí, mas você pode interagir no bate-papo. Chama que é nós, chama no bate-papo, que eu abro o seu áudio, tá? No finalzinho da aula, vamos abrir os áudios aí para quem quiser, né? Tirar dúvida aí e tal, manifestar alguma coisa. Mas vamos lá, galera. A água, todo mundo, né? Não tem como você questionar que a água é essencial às nossas vidas, né? Lá na geografia, por exemplo, mano, 3/4 do nosso planeta é água, não é assim? O nosso corpo, por exemplo, galera, uma porcentagem brutal do nosso corpo é água, né? A água, como ela é presente no nosso dia a dia, muitas vezes a gente vê a água fazendo coisas que nós achamos ser normal. Porém, a maioria dos líquidos fazem ao contrário. Nós vamos fazer um acordo, ó, tem o pacto, né? Fazer um pacto igual lá na história. Lembra do Pacto de Varsóvia? Aqui nós vamos fazer o pacto da água, galera. A água em suas diversas modalidades aí, né? Ela, cara, entre 4 e 0 graus Celsius faz tudo ao contrário. É um acordo. Por enquanto, nós vamos fazer esse pacto. Agorinha eu te explico por quê. Então, nós vamos combinar que a água entre 0 e 4, ou entre 4 e 0, quando ela está nessa faixa de temperatura, as suas moléculas ficam louquinha, dá uma empinadinha e faz tudo ao contrário. Mano, a água, repetindo, hein? Entre 4 e 0 graus, ela faz tudo ao contrário do que os líquidos normalmente fazem. Coloca um copinho de plástico no congelador da sua casa e espera algum tempo até ele começar a congelar. Você vai ver a água no copinho congelar de cima para baixo. E a gente acha que isso é normal. A maioria dos líquidos fazem o contrário. Cara, a maioria dos líquidos, eles começam a congelar de baixo para cima. E congela tudo, tá? Então, a água, ela tem esse comportamento doido. Pega um copo com água, enche até o talo. Se for de vidro, cara, é certeza. Encheu um copo de vidro por completo, deixou pousar no congelador, a água, quando congela, ela, bum, expande. O copo vai quebrar. E, cara, para a maioria dos líquidos, não é assim que rola, não. Em geral, quando um líquido congela, ele encolhe. A água não. A água, quando congela, ela expande. Então, galera, grave isso aí, que a água, entre 4 e 0 graus Celsius, faz tudo ao contrário. Como assim? Nessa faixa de temperatura, o que vai rolar? Ó, a água, 1 grau. Vou esquentar. Aumentei para 4. A água teria que expandir, mas não. Ó a água lá dentro encolhendo. O copinho de vidro cresceu, porém a água azulzinha encolheu. Isso é uma anomalia.
Mano, ó, o revés 3 também vale. Mano, ó, nessa faixa de temperatura, e é só nessa faixa, entre 4 e 0. Cara, se eu fizer o contrário, ó, água, tá 3 graus, vou esfriar ela. Vou esfriar, vou abaixar a temperatura para meio grau. Ela está quase congelando. O copinho de vidro iria encolher, mas a água azul lá dentro expandiu. Isso não é normal. Então, cara, entre 0 e 4 graus Celsius, para a lei da dilatação, a gente faz o contrário para a água. Esquentou, ao invés da água crescer, ela encolhe. Esfriou, ao invés da água encolher, ela o quê? Ela expande. Ô, Amanda, professor, volta no primeiro. A Amandinha pediu para eu voltar no primeiro. Tá aqui, amigo, ó. Então, ó. Printa aí, amiga. Então, entre 0 e 4, ou entre 4 e 0 graus, a água faz tudo ao contrário. Entre 4 graus Celsius e 0 graus Celsius, as moléculas de água ficam louquinha, tá? E fazem tudo ao contrário. Quando eu aqueço a água, quando eu esquento ela, nessa faixa de temperatura ela encolhe. É estranho. Agora você vai entender por quê. Nessa faixa de temperatura, ó, vou de 3 abaixar para meio. Eu tô esfriando ela, ela tinha que encolher, mas ela expandiu. Esse azulzinho que está aqui é maior do que esse, não é? Enfim, meninos, por enquanto você só aceita que isso é verdade. Entre 0 e 4, ou entre 4 e 0, a água faz tudo ao contrário. Cuidado, porque é por aí que vão vir as pegadinhas em questões de vestibulares e Enem. Quando tu está no nível do mar, por exemplo, né, para pressão de 1 atm, a água ela congela a uma temperatura de 0 graus Celsius, assim? É que você já esqueceu, né? Mas eu mudar uma substância de fase, eu posso fazer isso com duas coisas, né? Mexendo na pressão ou na temperatura, não é assim? Então, para cada temperatura, vamos fazer o contrário. Lembra do diagrama de fase? Os alunos chamam de o desgrama de fase, né? Para cada substância tem uma faixa de pressão, né? Tá, para 1 atm, por exemplo, a água congela em 0, ferve em 100, né? Aí se eu não estou no nível do mar, eu estou lá no alto do Monte Everest, pressão tipo 0,3 atm. Aí a água ela vai mudar as temperaturas em que ela faz essa passagem, né? Para a pressão de 1 atm, a água congela justamente em 0. Então, galera, cuidado. Para a pressão de 1 atm, tá? Mano, boa parte da Terra se encontra no nível do mar, não é assim? Então, é claro que tem lugares que estão acima do nível do mar e lugares que estão abaixo. Uma parte da Terra está no nível do mar, né? Então, nessas regiões, galera, tá? A água vai congelar ali por volta de 0 graus. Goiânia, eu acho que é 700 metros acima do nível do mar. E a água aqui em Goiânia, cara, ela congela quase que em 0, tá? Então, nós vamos ter um problema. A água, quando congela, ela expande. Isso não é normal, tá? Meninos, olha, ó, essa água saindo da garrafinha e virando gelo, dá para ver o filetinho de água expandindo. Dá para ver essa água ao virar gelo crescendo. Olha essa mangueira aqui, cara. Aqui fora tá uma temperatura muito baixa. Eu tenho aqui tipo menos 10 graus Celsius. A água sai lá do reservatório, sai tipo 1 grau. Na hora que ela entra aqui, cara, ela congela na hora. Na hora que ela vira gelo, ela expande. Ou seja, meninos, ó, põe na sua cabeça. A água, quando congela, ela expande por conta dessa anomalia. É muito comum você guardar, né? Cara, tipo, enche uma vasilha de água. Pega uma garrafa de vidro, de água ou de cerveja, ou de refrigerante. Também vale, né? Uma garrafa de refrigerante ou de cerveja, uma boa porcentagem, mais de 80% lá é água. Você larga ela no congelador, na hora que a água congela lá dentro, ela expande, né? É comum você quebrar vasilhas, tá? Com essa expansão. Quem armazena comida, por exemplo, em pote de vidro, cara, sua mãe, sei lá, você cozinhou lá um feijãozinho lá, quer congelar em potinho de vidro, se você encher até o talo, é latada. Se não deixar um espaço lá, a água, quando congela, ela acaba expandindo. Ela aumenta o seu volume. Se eu não deixar esse espaço aqui, trinca tudo, quebra, tá? Me ficou claro esse lance aí? Dúvidas? Dívidas? Decepções amorosas? Galera, aí sai a primeira loucura, tá? A primeira loucura. Cuidado, hein? Que nós temos que inverter o processo.
Na química, galera, ó, tá? Quando o bagulho está no estado sólido e quando ele está no estado líquido, meninos, a regra geral é que no estado sólido as moléculas estão mais pertinhas, né? Quando a substância vai para o líquido, as moléculas se afastam, não é assim? Para a água, isso não se aplica. Então, cuidado, galera. Isso aqui é uma anomalia. Mano, isso aqui é fora da regra. A maioria da galera faz o oposto. Quando eu tenho água, água no estado líquido, mano, água é o H2O, é o HBO, não é assim? E quando essa água vira gelo, mano, ainda é H2O, assim? Tá, mas aqui, ó, agora é diferente, tá? A água, quando ela está no estado líquido, suas moléculas ficam mais juntinhas. Mano, e mais juntinhas significa moléculas mais juntinhas, que ela é mais densa. Ô, meninos, eu ponho 1 quilo de chumbo na sua mão. Vai ser um trem pequenininho, assim? Porque o chumbo é denso, né? As moléculas estão bem pertinhas. Se eu botar 1 quilo de algodão doce na sua mão, vai ter que ser um trem grandão. O algodão ele é pouco, a densidade dele é baixa. Suas moléculas estão mais afastadas. Mano, para a água, essa regra não vale. Porque, cara, quando eu faço a água congelar, a gente acabou de combinar. Quando a água congela, ela expande. Então, quando eu pego água e congelo ela, na hora que ela vira gelo, suas moléculas, em média, estão mais longe. Isso é uma anomalia. Mas qual é a regra? No estado sólido, moléculas pertinhas. Estado líquido, moléculas mais distantes. Você entende que essa regra não vale, para a água? A água é diferente, tá? Ó, para você ter uma noção, a densidade da água, em média, quando ela está no estado líquido, a densidade média dela é de 1, tá? 1 litro de água para cada quilo. Ou seja, é 1 quilograma por litro, tá? Tá invertido. 1 quilograma barra litro. Ou seja, cara, em média, 1 litro de água te dá 1 quilo, né? Beleza, tá? Agora, mano, você tem 1 litro de água. 1 litro de água. 1 litro de água, molécula pertinha. 1 quilo, né? Aí você pega esse 1 litro de água e deixa ele congelar na geladeira. Ainda vai ser 1 quilo. A quantidade de moléculas é a mesma. Porém, esse 1 quilo de água, na hora que virar gelo, ele vai ter que expandir. E aí, cara, densidade é massa sobre volume. Se o seu volume aumentou, a densidade vai diminuir. Então, quando ele vira gelo, ele fica menos denso. A densidade do gelo, em média, é de 0,9 quilogramas por litro. Aí. Ou seja, mano, o normal é que quando a gente congele um líquido, suas moléculas fiquem mais próximas. Aí ele fica mais denso. Para água, essa regra não vale. Eu fico cagando de medo aqui, tá? Para água, quando a gente faz a água virar gelo, ela expande, então ela fica menos densa. Galera, tá, printa essa tela aí, por favor. Chegaram algumas perguntas aqui no bate-papo. Deixa eu ver aqui rapidinho, tá? Beleza, vamos lá. Amanda pediu para voltar no primeiro slide. Vou voltar, Amanda. Calma. Vou voltar aqui, tá? Ó, o Lucas, Sostag, cheguei um pouco atrasado. Vou voltar também, Lucas. Relaxa, calma. A Maria, prof, o senhor pode fazer vídeo pequenininho desse conteúdo pra gente? Ajuda muito, fácil, tá bom? Tá, já voltei já? Então, tranquilo. Quem chegou atrasado aqui foi o Lucas, tá? Lucas, rapidão. Aqui é o seguinte, cara, ó, rapidinho. Quem chegou atrasado aí, hein? Chama no bate-papo, hein? Aqui não tem conversinha não, galera. Vamos lá. Para água é o contrário. Mano, para água é o contrário. Entre 4 e 0, se eu esquentar a água, ela vai encolher, tá? Beleza. E entre 0 e 4, se eu esfrio ela expande. Fechou? A água, para pressão de 1 atm, ela congela em 0. Então, nessa pressão de 1 atm aí, né? Ela vai congelar em 0. Tá bem na faixa que nós combinamos. Então, grava que a água, quando congela, ela expande, não é assim? Esse comportamento anormal, doido, maluco, só acontece entre 4 e 0.
Fora dessa faixa de temperatura, a água, ela se comporta normalmente, tá bom? Então, esse comportamento maluco, tá? É só entre 4 e 0, tá? Tranquilo? Fora isso, cara, normal, tá bom? Fazendo analogia com o seu humor, tá? Você é aquele cara gente boa, toda hora que a gente chega para trocar uma ideia, você tá massa, né? Porém, cara, naquele comecinho do dia que você acabou de acordar, você acorda grilado, cara. Todo dia, mais ou menos, entre 7 horas da manhã até, cara, 7, 8, 9, você tá naquele grilo. Fora isso, cara, tá? Ou seja, a água ela tem algo parecido, tá? Ela tem uma faixa de temperatura que ela é de boa, normal, tá? E tem uma faixa de temperatura que ela fica com essa loucura, com esse comportamento estranho. Então, meninos, olha, aqui se aplica anomalia, sim ou não? Mano, alguém me responde, hein? Aqui a água vai se comportar como anomalia, sim ou não? Para mim saber se você está aí. Ó, a água está em 6. Eu estou aumentando para 20. Aí, Amanda. Valeu, amiga. Não. É só entre 4 e 0. Ué, de 6 eu aumento para 20, normal. Segue a regra comum. Eu esquento, o trem vai lá e cresce. Então, tranquilo. Acima de 4 graus, normal. Se eu esquentar a água, eu esquento ela, assim como a maioria dos outros líquidos, vai expandir. Tá? Aqui, galera, minha água está em 30. Eu vou esfriar ela e vou abaixar a temperatura para 20. Aí, você entende que aqui ela não é uma anomalia? Mano, essa regra louca, eu vou ter que inverter só entre 4 e 0. Ah, então aqui normal, não é anomalia. Eu vou esfriar e ela vai ter que fazer o quê? Encolher. Mano, então a regra é só entre 4 e 0. Acima de 4 graus, normal, esquentou, a água cresce. Esfriou, a água encolhe. Abaixo de 0, também normal. Cara, abaixo de 0, ó, pega um gelo a menos 20 e vou esquentar ele até menos 1, normal. Menos 20, eu trago para menos 1, eu estou esquentando ele. Então ele vai expandir. Beleza. Essa regra, essa maluquice, loucura, só ocorre, tá? Entre 4 e 0. Mano, abaixo de 0, normal. Ó, meu gelinho a menos 2, eu vou esfriar esse cara para esse gelo ficar em menos 40. Ele vai encolher normalmente. Então, essa anomalia, essa loucura, é só entre a temperatura de 4 e 0. O problema, galera, é que 0 é justamente o momento em que a água congela. 0 é a temperatura que, para a pressão de um ATM, ela vai virar gelo. E aí causa essas confusões aí. Põe na sua cabeça, cara, a água, quando congela, ela expande, tá? Pega uma garrafinha PET de plástico, enche ela até o talo, tampa bem, mas tampa bem mesmo, e deixa ela dormir no congelador. A garrafa PET, ela vai aguentar, ela vai suportar. Mas no outro dia você vai ver aquela garrafa toda inchada. Ô, senhores, por que que entre 4 e 0 graus Celsius o H2O faz tudo ao contrário? Agora vem a pergunta, tá? Por quê? Agora bate aquela bad, porque nós temos que entender por que que entre 0 e 4 a água fica louca, 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 louquinha. Por que que ela faz isso? Por quê? Isso aqui é uma parada meio que... Quem vai explicar isso aqui direitinho, certinho para vocês, tá? Vai ser os boys da química. Então vai vir lá, né? O Vanilson Boy, o Little Sérgio, nossa, que homens, hein? E eles vão te explicar lá dentro das moléculas. A molécula de água, galera, né, ela é um H2O, assim? Mano, o que mantém o O ligado com o H? Quando um átomo fica próximo ao outro, ele faz uma parceria, não é assim? Fazendo uma analogia com o casamento. A nossa amiga vai casar com o nosso amigo, os dois fizeram uma parceria de ficar junto. O casamento é a parceria que mantém eles unidos, né? Tá. Uma analogia, um átomo perto do outro, a parceria que junta eles chama-se ligação química. E a maioria delas é a covalente. É aquela que os caras emparelham elétrons. Eles compartilham elétrons, tá? Então, mano, o oxigênio é danadinho. O oxigênio fez uma parceria com o H aqui e uma ligação com outro H, assim? Porém, o oxigênio tem muito mais elétron do que o hidrogênio. Ah, então, meninos, olha, o lance que vai acontecer é que vão formar polos. Como assim? Mano, ó, sobrou elétron aqui, né?
Cara, como o oxigênio tem mais elétrons, né? O pessoal da química vai dar nomes técnicos, eletroafinidade, eletronegatividade, tá? O que você vai entender, cara, é que a água é o quê? Polar ou apolar? Alguém me responde aí. Ô, ministro, a Mariana pediu para voltar no C. Mariana, vou voltar aqui, mas me responde, galera. A água é polar ou apolar? Olha o C aí, Mariana. Enquanto o pessoal me responde aqui, apolar. Apolar ou polar, hein? E aí, veio uma pergunta aqui do Lucas. Lucas, gostaria de uma segunda opinião? Não apela não, hein, irmão? Cara, ó, só voltando C aqui para Marina printar lá. Então, ó. Tô só voltando o slide C para Marina printar. Polar, certinho, Eduarda? Não, ô, Lucas, é assim, cara. Tô brincando, mano, tá? A molécula de água, né, é o seguinte. O que mantém o O juntinho com o H é o compartilhamento de elétrons. Eles compartilham elétrons, tá? Fazendo analogia, tá? Se você casou, tá? O Lucas casou em comunhão total de bens, casou com sua esposa. Tudo que você tem é do casal, não é assim? Vocês estão compartilhando tudo, não é isso? E vamos supor, cara, que sua esposa é muito mais rica que você. Ela tem uma fazenda, tá? Tem casa, apartamento, né? Tem gado. Você tem só uma bicicletinha. Ela não vai querer compartilhar tudo com você, tá? Então tem modalidades de compartilhamento aqui. O que acontece, cara, é o seguinte, tá? O oxigênio, ele tem muito elétron. E o hidrogênio, cara, ele tem só um. O hidrogênio precisa só de um elétron para ficar de boa, ficar estável, tá? Então, o que acontece, cara, é o seguinte. Essa região avermelhada aqui é uma região, tá? Essa região avermelhada aqui, que é onde fica o oxigênio, ela fica negativa. Bem a grosso modo, assim, explicando. Se o pessoal da química veio falar isso aqui, beleza, vai me danar comigo, vai me dar uma comida de rabo, tá? Mas é assim, o oxigênio tem mais elétrons. Então, ele tem mais grana do que o hidrogênio. Então, aqui fica negativo. Essa região aqui, ó, que tá meio azulada aqui, essa é uma região, né? Essa região aí é onde eu tenho a maior probabilidade de achar os hidrogênios. Aqui fica positivo. Ou seja, formam-se polos. A água, o pessoal diz que ela é polar, porque formam-se polos. Uma região da molécula, essa região pequenininha aqui perto do oxigênio, fica menos, e a região azulada perto do H fica mais. Ah, então é isso. A água ela é polar, tá? Formam-se polos. A região perto do H fica mais e a região perto do O fica menos. É mais ou menos assim, tá? Agora é física, galera. Quando eu tenho uma carga elétrica perto da outra, uma carga mais e uma carga menos, pinta uma força que vai querer o quê? Atrair, né? E quando eu boto uma carga positiva perto de outra positiva, aparece uma força que vai o quê? Afastar. Essa é a jogada, não é assim? Na física, existe uma lei. Ó, as meninas tampam os ouvidos, vou falar umas besteiras aqui agora, tá? Chama-se lei de Coulomb, tá? A força elétrica entre duas cargas, quando as moléculas estão muito longe, essa força aqui, cara, ela fica pequena, tá? Ela é desprezada. Quando as moléculas estão mais pertinhas, essa força, ela aumenta. A força de atração ou de repulsão entre duas cargas, ela é inversamente proporcional, tá por ouvido, ao quadrado da distância. Resumindo, se as moléculas estiverem muito longe, essa força é pequenininha. Se as moléculas estiverem mais pertinha, essa força fica mais intensa. Então, o que acontece aqui é o seguinte, galera. Quando a água está acima de 4 graus, nós temos... Mano, não é só 1, 2, 3, 4. Eu desenhei ali, cara, 3, 6 moléculas. 6. E já está difícil. Lá na química, são bilhares de moléculas. São mols, né? Um mol, cara, é 600 hexalhões, né? Sextilhões que chama, né? Ou seja, nós temos modelos estatísticos que nos mostram que acima de 4 graus, a agitação da molécula, a distância média entre elas, faz com que essas forças sejam desprezíveis. Então, para temperaturas superiores a 4 graus, tá? O jeito que a molécula de água fica, né, em média se mexendo, o espaçamento médio entre elas é uma conta complicada, tá? Isso faz com que nesse cenário,
essas forças entre as moléculas intermoleculares sejam forças de baixo calibre, baixa intensidade, a gente despreza. Porém, galera, o que acontece, hein? Quando a água entra na faixa de 4 a 0, e é justamente o momento em que ela congela, essas forças vão ficando mais poderosas. E elas mais poderosas, elas vão organizando a estrutura da molécula e faz com que ela assuma, tá? Um formato cristalino na química. Como assim cristalino? Forma uma figura geométrica mais definida. E para isso, a distância entre as moléculas acaba aumentando. Na química, isso tem um nome. Chama ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Então, grava. Se você puder printar essa tela, por que que entre 4 e 0 graus a água faz tudo ao contrário? Qual é a resposta? Você pode falar que é por causa das ligações de hidrogênio ou por conta da ponte de hidrogênio. O que está acontecendo aqui na realidade, galera, são forças entre as moléculas ou intermoleculares. Essas forças intermoleculares, por exemplo, o H+, é atraído pelo O-, tá? E o H+ é repelido pelo outro H+. Isso vai organizando, empurra de cá, puxa de lá e deixa a molécula com um formato diferente. Seria o equivalente a você na sua sala olhar para um lado e ter uma galera que você gosta. Você vai querer, você vai se sentir atraído por essa galera, você vai para lá, né? Você olha para o outro lado da sala e tem aquele pessoal que você não gosta. Você já vai sentindo aquele ranço, vai se afastando daquele povo. Então, para você na molécula de água, se você é um hidrogênio, tem hora que você vai olhar para um lado e vai ter um outro hidrogênio. Aí você, não vou para cá não gosto dele. E é repelido. Tem hora que você olha para lá, tem outro hidrogênio, rola uma repulsão. Tem hora que você olha para cá e tem um oxigênio, que é menos, aí atrai. Isso faz, cara, com que a molécula se organize numa estrutura cristalina que faz com que ela ocupe mais espaço. Bem tabajara aqui, galera. Ó, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas, tá? E vou desprezar as forças inter. Inter é o quê? Entre. Eu estou desprezando as forças entre as moléculas, tá? Por quê, galera? Ó, lembra que o O, a bolinha azul, é uma carga mais. E o hidrogênio, esse laranjinha aqui, é uma carga... Peraí, falei besteira. Perdão. O O, o azulzinho, o oxigênio, é uma carga menos, negativa. Essa região aqui está menos. E a região laranja, que é onde está beirando o hidrogênio, está mais, né? Então, se eu desprezar a força... Engasguei aqui, velho. Peraí, deu ruim aqui. Se eu desprezar as forças entre as moléculas, eu posso colocá-las de qualquer jeito, tá? Agora, se eu considerar as forças entre essas moléculas, mano, lembra que o laranja não gosta do laranja, beleza? E o laranja adola o azul. Se você é um desses laranjinha, você vai querer ficar o mais distante possível do laranja e o mais próximo possível do azul. Então, vai acontecer que vão aparecer forças que vão empurrando, puxando. Vamos considerar com as forças aqui, essa molécula aqui, nessa linha aqui, ó, tá? Ó, lembrando que o azul é um oxigênio, uma carga negativa. Quem é laranja, ao longo dessa linha, vai sentir uma atração. Então, essa moléculazinha aqui, meninos, olha, vai começar a aparecer forças nela, né? Ao longo da linha que passa pelos átomos de oxigênio, eu vou ter uma atração puxando os átomos de quem? De hidrogênio. E a molécula roda, vai para frente, vai para trás, tá? Agora, eu vou pensar aqui, cara, essa molécula aqui, ó, vamos lá. Ao longo dessa linha aqui, vai estar atraindo o hidrogênio aqui. Quando eu vou colocando essas forças, as moléculas vão se afastando umas das outras. Mano, ó, ao longo dessa linha, eu tenho o hidrogênio aqui sendo atraído. Mano, e ó, tá? Ao longo dessa linha azulzinha, eu vou botar aqui, ó, um hidrogênio rolando atração. Ao longo dessa linha aqui, eu tenho o hidrogênio atraindo e vai embora. Aquelas mesmas 6 moléculas, eu organizei elas de uma forma diferente agora. Na química, eles chamam isso aqui de uma estrutura cristalina, tá? Quando as moléculas formam formatos, né? Formato é foda, né? Quando as moléculas se organizam em formatos geométricos, né?
em formatos geométricos, muitas vezes simétricos. Mano, o químico chama isso de uma estrutura cristalina. E quando ela faz isso, ela precisa de mais espaço. Resumindo, meninos, com as forças intermoleculares em ação, as distâncias entre as moléculas vão o quê? Vão aumentar. Mano, se alguém não entendeu, fala isso aqui, galera, tá? Então, sempre aqui, ó, vai ter força aqui, ó, tá? E como tem muito H, o químico chama de ligação entre hidrogênio, ou força que rola lá, ou ponte de hidrogênio. Fechou? Agora, cara, para finalizar isso aqui, hein? Por que em regiões de extremo frio, a água dos lagos, de rios, de mares, não se congela por completo? E aí, meninos? É justamente por conta dessa anomalia, tá? Ô, meninos, olha, nesse primeiro cenário, se o ar aqui de fora tá 30 graus, né, assim? A regra básica é, galera, ó, tá? Mano, ó, a água mais em cima tá mais quente e a água mais embaixo tá mais fria, não é assim? Mano, ó, essa água aqui tá próxima ao ar, essa água tá próxima ao ar. Se o ar tá quente, essa água aqui vai estar mais quente, não é assim? Conforme eu vou indo pro fundo, a água vai esfriando. Tá mais distante do ar quente aqui, não é assim? A regra geral é, cara, né? Mano, todo mundo sabe. Quem vai pescar sabe disso, né? A água muito fria não é bom para pescar. Peixe vai pra loca, esconde, não é assim? A regra geral é, mano, ó, a água fria fica embaixo, não é assim? A água fria fica embaixo e a água quente fica em cima, não é isso? Tá, beleza. Essa regra aqui, ela iria valer para uma temperatura de 0. Mano, quando o ar aqui tivesse em 0 graus, você acha que essa regra continuaria valendo para a água? Sim ou não? E aí, galera? Se o ar tivesse uma temperatura de 0, você acha que essa regra continuaria valendo? Aí, ó, o Lucas respondeu certinho. Não. Aí eu tenho que inverter o processo, né? Enfim, meninos, olha, cuidado com isso aí, tá? Cara, então, quando você tem, né, um esfriamento da água, você tem que entender que até 4 é tudo normal, né? O ar está em 30. Aí vai vir o inverno. 10, 5, 4 graus. Aí, opa, para. 4 graus Celsius, eu tenho que inverter tudo. Mano, se a temperatura desse ar fosse 4 graus, essa água aqui estaria em 4, né? E daí para baixo eu teria que fazer uma inversão. Ao invés da água quente ir para cima, essa água quente vai para baixo. Meninos, ao invés da água fria ficar embaixo, essa água fria vai para cima. É tudo ao contrário. Mas, ó, dá para ver que nessa região fria, o ar aqui tá menos 20. Mano, menos 20, aqui virou gelo. Aqui a água tá em 0. E lá embaixo a água tá em 4. Dá para ver que o lado azul de cá tá ao contrário do lado vermelho de lá? Aqui é uma anomalia, galera, tá? Aqui, ó, entre 4 e 0 é o contrário. A água mais quente vai para baixo e a água mais fria fica onde? Em cima. E graças a Deus que é assim, tá? Por quê? Porque se não fosse essa anomalia, a água ia congelar por completo. Quer dizer, esse nosso amigo aí dando um tibum, mano, pode estar muito frio aí, menos 30 graus Celsius, tá? A camada de gelo que se forma é coisa de centímetros. Mano, em regiões de extremo frio, quando a temperatura começa a baixar, tá? Ela tá lá em 10 graus, aí começa a vir a frente fria. 10 graus, aí abaixa para 8, 7, né? Quando chegar em 4 graus, nós vamos ter que inverter. Quando chega em 4 graus a temperatura ambiente, aí a água fria vem para cima e a água quente fica lá embaixo. A água fria estando em cima, a temperatura vai baixar. 4, 3, 2, 1. Quando chegar em 0, essa água fria que está lá em cima começa a congelar. E ela vai congelando de cima para baixo. Como o gelo é um bom isolante térmico, cara, são poucos centímetros que congela esse lago, já forma uma barreira térmica que não permite congelar o resto. Ô, menino, você entendeu esse lance aí? Se fosse o contrário, se a água congelasse de baixo para cima, como todos os líquidos fazem, quando entrasse inverno rigoroso, por exemplo, lá no Canadá,
menos 30 graus. Congelaria toda a água do rio. E isso não acontece, tá? Por mais gelado que esteja aqui, você sabe que tem vida subaquática, não é assim? Isso por conta da anomalia da água. Então, toda vez que a água congela, ao contrário dos outros líquidos, ela vai congelar de cima para baixo. E quando ela começa a congelar em um rio, em um lago, até mesmo uma piscina. Cara, se você morasse no Canadá e tem uma piscina na sua casa, veio o inverno, menos 10 graus, não congela a água da piscina toda, tá? Porque ela começa a congelar de cima para baixo e vai fazendo uma camada de gelo. A camada de gelo é isolante térmico. Mano, aqui tá muito frio, menos 20 graus, congela a água, não congela? Ah, mas professor, por que essa água aqui embaixo tá a 4, lá onde o peixinho tá? Cara, porque o calor tá querendo sair. Se aqui embaixo tá mais quente do que lá fora, o calor tá querendo sair daqui. Mas que vocês já esqueceram, né? A gente combinou que o calor tende a fluir dos corpos de maior para os de menor temperatura. O calor está querendo sair daqui e ir para o ar lá de fora que está mais frio, não é assim? Porém, galera, conforme a água vai congelando aqui e esse bloco de gelo vai ficando maior, o gelo, nós já combinamos há muito tempo que o gelo é um isolante térmico. Lembra? Foi até a matéria da primeira prova que vocês fizeram ainda na escola. Então, como a água começa a congelar de cima para baixo, essa camada vai ficando mais grossa. Cara, é coisa de centímetros, tá? Ela deixa a passagem de calor difícil. Por isso, a água não congela completamente. Ô, meninos, alguma dúvida aí, senhores? Deixa eu abrir o áudio de vocês aí. Temos alguns minutinhos. Galera, se alguém tiver alguma dúvida, fala aí, hein? Pode perguntar. Pode perguntar aí, galera. Alguma dúvida? Dúvidas? Dívidas, decepções amorosas. Não, tranquilo. Tranquilão. Dúvidas, dívidas, decepções amorosas. Certeza. Mas quando você fica quieto assim demais, a gente fica até com medo, né? Então, vamos fazer uma pergunta, galera. Professor, Oi, fala, amiga. o senhor vai fazer os videozinhos pequenininhos pra gente? Vou fazer, amiga, vou fazer, tá bom? Pode deixar, vou fazer. É que a gente estava preocupado com finalizar notas, essas coisas, tá? Mas vou processar os vídeos curtinhos, tá? Pode falar. Ajuda, Tá bom, pessoal falou que professor, ajuda. obrigada. Hã? Tranquilo. Obrigada. Uhum. Vamos fazer então, amiga, tá? Então pode deixar que eu vou fazer. Então já vou fazer hoje mesmo os videozinhos curtinhos de dilatação, tá? Vamos dividir em vários aí, no máximo 5 minutos, para não estressar demais, tá bom? Fechou? Meninas, então, ó, resumindo, hein? Vai cair a conexão nossa, hein? Tá. O que a gente combinou hoje, galera? Primeiro, entre 4 e 0 graus, a água faz tudo ao contrário, tá? É tudo ao contrário. A molécula quente vai para cima, molécula fria vai para baixo. Para a água nessa faixa de temperatura, tu tem que inverter. Ah, eu esquentei, ele cresce, esfriei, ele encolhe. Para a água nessa faixa de temperatura, tu tem que inverter, tá? Outra coisa que você tem que lembrar, a água, quando ela vira gelo, ela expande, ela fica menos densa, tá? Por que isso acontece? Por causa da ligação de hidrogênio. Então, lá na química, a ponte de hidrogênio, ou a ligação entre os átomos de hidrogênio, é que faz com que a água tenha esse comportamento maluco. Pode perguntar aí, meninos, ó, vai cair a conexão. Eu fico até ela cair. Mais alguma dúvida? Dívidas? Decepções amorosas? A densidade da água é maior quando a temperatura é 1 grau ou quando a temperatura é 2 graus Celsius? Alguém responde essa? Aonde que a água é mais densa? Quando a temperatura vale 1 ou quando a temperatura da água vale 2? Responde aí, vai cair.